Seja bem-vindo à aula de formatação condicional. Nesta aula, nós aprenderemos a como formatar condicionalmente uma célula mediante ao resultado dela. Nesse exemplo que nós temos aqui na tela, nós utilizaremos primeiramente o C para fazer essa condição. O C e o E nós aprendemos nos módulos anteriores e lembrando, nós estamos na planilha intermediário agora. Então nós estávamos anteriormente na básica, agora nós estamos na planilha intermediária. Primeiro nós criaremos a fórmula para trazer a situação do aluno, se ele ficou em recuperação, se ele foi reprovado ou se foi aprovado. E depois, mediante ao resultado, irá aparecer a respectiva cor: verde para aprovado, amarelo para recuperação e vermelho para reprovado, de forma automática. Maravilha? Então vamos começar com a nossa fórmula. Nós utilizamos, lembrando, na aula passada, que seria se a nota for menor que 5, que é esse sinal aqui, então o resultado é reprovado. Só que são 3 argumentos, né? E aí, nós precisamos colocar o E. Porém, antes de incluir o E, nós precisamos no valor de falso colocar um novo C. Então, se for a nota for menor que 5, é reprovado. C, e aí eu vou verificar com um E. A nota do aluno for maior ou igual a 5, ponto e vírgula, que significa E, menor que 7, fecho parênteses, ponto e vírgula, recuperação. Caso contrário, apertei aqui sem querer. Caso contrário, aprovado. Então, o que essa fórmula está dizendo? Se a nota do aluno for menor que 5, ele é reprovado. Porém, como são 3 critérios, eu preciso chamar um novo C novamente. Aí eu vou verificar. C, aí E, porque são duas condições, e essas duas precisam ser verdadeiras. A nota for maior que 5 e a nota for menor que 7, então ele está de recuperação. Caso contrário, é aprovado. Por que eu já coloquei aprovado e não fiz uma nova métrica? Porque a primeira eu estou avaliando se é menor que 5, já é reprovado. Se for maior ou igual a 5 e menor que 7, é recuperação. Se ele não for menor que 5 e se ele não estiver entre maior ou igual a 5 e menor que 7, logo ele será maior que igual a 7. Então não preciso criar um novo C com maior ou igual. Simplesmente eu coloco aprovado. Pressiono Enter e aí o que ocorre? Nós não fechamos os parênteses no final. Porém, como a sintaxe até o aprovado nós escrevemos de maneira correta, o Excel informa para você que ele encontrou o erro na fórmula. Qual é o erro? Não foram colocados 2 parênteses no final. E aí ele pergunta se ele pode, se você aceita, se ele pode corrigir e se você aceita essa correção. Clicaremos em sim e ele colocou aqui automaticamente 2 parênteses no final. E ele já está fazendo a verificação aqui. A nota é 5, então ficou recuperação. Vou mudar a nota do José para 3. Isso. E a nota... só do José para 3. Pegarei a fórmula de recuperação que nós acabamos de fazer aqui. Eu posso simplesmente copiar, selecionar as células de baixo e colar. Ou eu posso copiar, clicar aqui. Nem preciso copiar. Eu vou nesse pontinho que fica aqui na borda da célula e arrasto até o final. Ele também, a fórmula vai. Ou você pode, com o teclado, Ctrl C, segura o Shift, vai descendo com a setinha do teclado para baixo e aperta Ctrl V para colar. Então existem essas 3 opções. E agora eu vou mostrar um ponto crucial para vocês, para quem utiliza a fórmula. Tá? A questão de congelamento de fórmulas, congelamento de células. Congelamento da fórmula, no caso, não é da célula, da forma. Então vamos lá. Antes disso, eu vou apagar
aqui de cima. Então, note, nas três condições, nós estamos referenciando a célula B9. Mas o que acontece se, ao invés de eu arrastar a fórmula para baixo, eu arrastar a fórmula para o lado? Olha o que ocorre. Ele não está verificando a nota, mas com base na célula da nota. A célula que nós estamos avaliando, ela também muda de posição. Por quê? Eu não deixei especificado que ele só pode avaliar a coluna da nota. Eu não especifiquei isso dentro da célula C9 que eu selecionei. Por isso que ele mudou de posição. E aí ele trouxe o resultado completamente errado. Como que nós podemos congelar células? Eu irei fazer aqui um exemplo fora e depois ajustarei essa fórmula de recuperação. Então, nós colocaremos, por exemplo, igual a esse menor que 5. Ele vai trazer o próprio menor que 5. Se eu arrastar para o lado, ele mudou a célula de referência. Agora a célula de referência é a célula do lado, aprovado. Se eu arrastar para baixo, a célula de referência é a de baixo. Ou seja, mediante a direção que você arrastar a fórmula, ele vai mudar a referência. Como eu faço para deixar congelado? Vou dar dois cliques aqui na célula, ou clico na barra de fórmulas, e você apertará a tecla F4 do seu teclado. Se você tiver com notebook, pode ser que você precise apertar o Fn, que é o função, e o F4 ao mesmo tempo. Então vamos lá. Pressionando o F4 pela primeira vez, ele coloca o símbolo de dólar, ou o cifrão, entre a letra e o número. O que isso significa? Quando ele tem esse cifrão referenciando uma célula entre a letra e o número, significa que essa fórmula está congelada. Por mais que eu arraste para outras células, ele vai continuar referenciando na célula A4. Então, se eu pegar aqui e arrastar para baixo, ele não mudou a referência, continuou referenciando a célula 4. E se eu arrastar para o lado, ele também não muda a referência. Certo? Então ele mantém congelado, independente para onde você arraste a fórmula, ele sempre vai ficar fixo em uma. Se você apertar o F4 mais uma vez, o símbolo do cifrão ele fica na frente do número, entre o texto e o número. O texto é a coluna. O número é o número da linha. Então, se ele está congelando o número da linha, significa que, se eu arrastar para baixo, ele não vai mudar a linha, mas vai permitir que eu mude a coluna. Então, ele congelou para você modificar a linha que você está avaliando, mas ele permite que você mude a coluna quando você aperta o F4 pela segunda vez e fica com o símbolo do cifrão no meio. E quando você aperta pela terceira vez o F4, ele fica com o símbolo de cifrão ao lado esquerdo. Isso significa que a coluna está congelada. Então ele vai permitir que você mude de linhas, mas que ele permanece na mesma coluna. A coluna não vai ser alterada. Feito isso, pressionar Enter. Se nós arrastarmos para baixo a fórmula, ele muda a linha. Mas, se arrastarmos ao lado, a coluna não modifica. Maravilha? Então espero que tenha ficado clara a questão de congelamento de fórmulas. Feito isso, eu não quero que, ao arrastar essa fórmula de situação para a direita, por exemplo, que ele mude a minha célula de referência. Eu quero que ele continue na mesma. Então nós aprendemos que, para congelar a coluna e permitir que desça para a linha, eu posso vir aqui manualmente, na frente da letra da célula que nós estamos referenciando, e colocar o símbolo de dólar, ou apertar 3 vezes o F4 até que esse símbolo de cifrão, ou dólar, fique lado esquerdo. Nós precisaremos fazer isso para as 3 opções que estão referenciando a célula B9. Feito isso, se você arrastar a fórmula até a última linha com as notas, ele vai mudar corretamente. Porém, se arrastar para o lado, ele não perde a referência da coluna. Maravilha? Então esse é o primeiro ponto. Nós aprendemos a como congelar as fórmulas, para ele não perder a referência, seja da coluna, seja da linha ou de uma célula específica, e utilizar aninhado 2 Cs na mesma forma. Agora vamos para a nossa formatação condicional. Eu informei anteriormente que quando a situação for recuperação, o preenchimento da célula será amarela,
quando for aprovado verde, quando for reprovado vermelho. Então, o que nós faremos? Queremos formatar somente essas células onde possui a formatação. Selecionaremos a célula. Na aba Página Inicial, nós iremos até o grupo Estilos, Formatação Condicional. E nós temos alguns tipos de formatação condicional. Então, começando com realce da célula. Ele vai aplicar o critério se os valores daquela célula é maior do que, e aí você especifica qual foi o número, é menor, está entre, é igual, texto que contém, data que ocorre, valores duplicados, tá? Então, o que nós faremos? Eu quero que quando for igual à recuperação, me mude a cor. Então, eu venho aqui, regras de realce de células, é igual. É igual a quê? Primeiro eu quero ver a cor. Tem cores pré-definidas que eles já deixam, ou personalizar formato, você pode escolher o preenchimento, se tem borda ou não, a fonte, da maneira como você quiser. Mas nesse caso eu quero utilizar esse vermelho claro e texto vermelho escuro. Quando for reprovado. Então quando for reprovado, ó, já colocou vermelho. Ele irá aparecer dessa maneira. Se eu colocar aqui verde, a cor muda. Só que o verde eu quero para aprovado. Opa, Ctrl Z. Aqui. Aprovado. Então, você precisará fazer 3 regras. Primeiro, quando for aprovado, depois recuperação e depois reprovado. Então, fizemos primeiro para aprovado. Clicamos em OK. E nós poderemos ver todas as regras que nós criamos clicando em cima do botão Formatação Condicional e indo até Gerenciar Regras. Aqui tem a regra que nós acabamos de criar, que é a regra caso o valor da célula seja aprovado. Deixa eu voltar aqui no Gerenciar. E aqui ele mostra em quais células ele está aplicando essa formatação, que é da célula C9 até a C14, que é exatamente aquelas que nós selecionamos. Irei aqui novamente formatação condicional, regras de realce, igual. Quando for recuperação, quero que ao invés de ser vermelho, quero que seja amarelo, vou dar um OK. E uma terceira regra, quando for reprovado, aí sim eu quero que fique vermelho. Reprovado, OK. Se nós formos em formatação condicional gerenciar regras, aqui. Uma regra para reprovado, uma regra para recuperação e outra regra para aprovado. E ambos, as três, serão aplicadas às células C9 até a C14. Maravilha? E, uma vez feita a formatação condicional e a fórmula já aplicada, quando a nota for alterada, automaticamente, além da situação, a cor também é alterada. Então você precisará fazer essa regra uma única vez. Após isso, quando os valores forem alterados, a regra e a formatação condicional será alterada junto, em conjunto. Maravilha? Agora vamos entender um pouquinho sobre os outros tipos de formatação condicional, porque essa formatação realce das células, basicamente mediante uma regra, e a regra está bem explícita. Se ele for maior que um número, escolhe a cor que ele quer que formate. Se ele estiver entre, formata. Se ele for igual, formata. Se tiver um texto, se ele contém, formata. Então, aqui é realce da célula. Regra de primeiros e últimos, então ele vai olhar, os primeiros 10 itens, os primeiros 10%, os últimos, acima ou abaixo da média, ele vai formatar. Barras de dados. Ele vai preencher a célula. Então, deixa, por exemplo, aqui nas notas. Eu selecionei todas as notas, vou em barras de dados, por exemplo, eu seleciono azul. Ele já vai fazer uma classificação dentro desse intervalo que nós estamos selecionando, onde o preenchimento da célula será proporcional ao valor dela. Então ele vai avaliar dentro desse conjunto qual é a maior nota. Nesse caso, né? A maior nota será a nota que terá a célula 100% preenchida. E as demais células que tiverem notas melhores serão preenchidas proporcionalmente ao seu valor em relação ao total. Então, por exemplo, eu vou selecionar esse aqui mesmo. 10 é a maior nota, então ela vai preencher toda a célula. 5 é metade de 10, que é a maior nota. Então o preenchimento da célula será a metade. 3 é 30% da célula.
dado 10. 30% de 10. Então, ele vai estar preenchido aqui de 3 partes de 10 da célula, e assim por diante. Então, é uma representação visual de que quanto mais preenchido, maior é o valor. Vou dar um Ctrl Z para desfazer essa opção. E aqui você só altera os estilos. Ah, não quero gradiente, eu quero sólido. Escala de cores. Quanto maior o número vermelho, quanto maior verde, quanto menor vermelho. E aí tem as variações ali de intermediários, tá? E o conjunto, você pode definir regras para que ele mostre ícones. Então, por exemplo, eu quero que se a nota for menor que 5, setinha para baixo. Se for maior se for menor que 5, setinha para baixo. Maior ou igual a 5, menor que 7, poderia ser setinha para a direita, amarela. E acima, maior ou igual a maior que 7, verde, a setinha para cima. Você poderia escolher essas regras. E vamos fazer isso? Vamos fazer aqui nas notas. Então, selecione o intervalo de notas. E aqui em conjuntos de ícones. Você pode escolher qualquer ícone. E tem mais regras, você pode escolher outros. Tá? Mas eu vou escolher, por exemplo, esse das setinhas que eu acabei de falar para você. Cliquei. Bom. Você não sabe qual regra foi aplicada. Ele aplicou sozinho a regra. Você precisa modificar. Como modificar? Clique em formatação condicional, gerenciar regras. Note que ele aparece aqui, ó, conjunto de ícones. Você vai clicar em editar regra. Dentro de editar regra, o tipo está porcentagem. Você tem que trocar de porcentagem para número. Então troca porcentagem para número. E agora você vai aplicar as regras. Qual a regra que nós estamos utilizando? Se for menor que 5, é vermelho, certo? Então nós colocaremos aqui o número 5. E aí o que acontece? Quando for menor que 5, setinha para baixo. Quando ele for menor que, e aí nós colocaremos aqui em cima o número 7, porque esse valor menor que é referente ao valor de cima. Tá vendo aqui embaixo, setinha para baixo? Quando for menor que 5, esse 5 é referência da célula de cima. Esse valor que nós inserimos aqui é o valor máximo. O valor máximo não, é o valor mínimo da regra atual. Então, se ele for maior ou igual a 5 e menor que, e aí eu não coloquei nenhum valor acima. Então, vou colocar, por exemplo, o número 10. E aí, o que ele vai falar? Se for menor que 5, é vermelho. Se for maior ou igual a 5 e menor que 10, só que aqui no caso é 10, é 7, né? Se for menor que 7, é setinha para a direita. E se for maior ou igual a 7, aqui você pode escolher se quer maior, igual ou somente maior. Se for maior ou igual a 7, é verde. Clicando em OK e OK novamente, ele vai fazer a regra exatamente como nós fizemos aqui na situação de aprovação. Colocou a setinha para a direita com a mesma cor, informando que está de recuperação, essa que está reprovado, e as setinhas verdes para cima é que está aprovado. Maravilha? Você pode limpar as regras que você aplicou, selecionando quais são as células. Se você selecionar duas colunas ou duas células que possuem formatações diferentes e em gerenciar, ele vai mostrar todas as formatações. Se você selecionar somente uma coluna que tem um tipo de formatação, ele vai mostrar só a formatação referente àquela seleção atual. Tá vendo aqui, ó, mostrar regras de formatação para a seleção atual. Porém, você pode escolher, por exemplo, esta planilha. Ele vai olhar todas as formatações condicionais da planilha intermediária, que é a que nós estamos. Mas eu quero olhar a seleção atual. E, por fim, você pode vir aqui em nova regra. E aqui você seleciona qual tipo de formatação você vai querer aplicar. Você pode escolher utilizar uma fórmula para determinar a regra, e aí você tem que colocar igual e qual é a fórmula que você vai querer aplicar. Separar valores repetidos. Então, por exemplo, se eu quero saber aqui nessa coluna aí, das linhas 9 até a 14, quais são os valores duplicados? Os duplicados eu quero que eles fiquem com uma cor diferente. Por exemplo, eu poderia vir aqui em regras de realce das células e clicar em valores duplicados ou nova regra.
apenas para valores exclusivos, escolher uma formatação. Nesse contexto, eu vou em realce de células, valores duplicados. Eu quero que ele me mostre vermelho. O que ele vai fazer? Todas as informações que forem duplicadas, ele colocará um realce para saber que está duplicado. Vou dar um Ctrl Z para desfazer. Então, de forma básica não, de forma intermediária, é assim que funciona as formatações condicionais dentro do Excel e em 99,9% dos casos é assim que você irá utilizar formatações condicionais. Existem outras regras? Existem. Mas as que eu expliquei para vocês é as que eu utilizo há 11 anos. Eu trabalho 11 anos com Excel, eu sou especialista tanto em Excel quanto Power BI. E o que eu estou explicando para você é o que eu utilizo nos meus 11 anos. Terá situações que você terá que utilizar uma regra distinta? Sim. Mas em via de regra, 99,9% dos casos, o que eu acabei de mostrar para você irá atender. Então, em relação à formatação condicional, espero que tenha ficado claro. Faça novamente, se possível, utilize outras regras para fixar bem a questão de formatação condicional. A lógica ela é bem simples, como deu para perceber, a lógica ela é bem simples, mas requer prática. Assim como tudo na vida, você precisa praticar. Então espero que tenham gostado da aula e vejo vocês na próxima aula.